Tem um cara que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Damian Marley. E teve uma música que ele lançou já faz tempo, que chama Medication. Ele é filho do Bob? Filho do Bob. E, tipo assim, ele é fodão. Você deve conhecer aquela Out in the street, they call it murder, so welcome to... É que essa foi a mais conhecidona, mas assim, eu acho foda a discografia desse brother, né? Eu sou muito fã. E eu achei muito legal quando ele lançou essa música Medication, porque eu acho que não é um problema. Eu só tô citando um caminho. Por exemplo, a maior parte das pessoas que fumam maconha e trabalham com arte, na maioria das vezes, quando elas vão fazer um clipe, algum trabalho de audiovisual e tudo mais, na maioria das vezes, é sempre atrelado ao consumo da maconha no recreativo. Aqui, curtição e tal, não sei o quê. E que tudo bem, tranquilo, é o lifestyle de cada um e tá suave. Mas pensando numa causa maior, no sentido de, tipo assim, até da legalização e imposto, e sabe, poder... O quanto isso não ia gerar pro país, o quanto isso não... O Damian eu achei muito legal porque ele fez essa música Medication, ele fala sobre isso e tudo mais, só que ele pega o depoimento de várias pessoas que usam a maconha no tratamento medicinal. E que eu acho que isso é fundamental, tá ligado? Válido. De, tipo assim, e eu acho que assim, até numa questão de expertise, tá ligado? É um jeito mais fácil de você abrir o caminho A conversa, né? para outras coisas, saca? Sim. Agora, você já vir pro recreativo, antes de tudo, eu não sei, acho que não tá dando muito certo, assim, sabe? No time que poderia ser dado. É muito louco você ver, assim, por exemplo, mães que precisam, de repente, de um tratamento para um filho que tem ataque epilético e tudo mais. O trabalho que elas têm que, para ter acesso a um óleo. Autorização e tudo. Tá ligado? Então, às vezes, ela acaba entrando num crime ali de comprar de uma outra forma e tudo mais, porque o acesso disso é tão difícil, sabe? Só que, cara, e a galera da arte não vai falar disso? Tipo, eu que não fumo, que não uso parada e tudo mais, vou ter que falar sobre isso? Não sei, sabe? Esse lugar de fala e tudo mais, até onde não... É capaz de, se eu fizer ainda ser criticado. De tipo, você nem fuma, você nem usa e você tá falando da parada, sabe? Mas é muito louco porque eu vejo, tipo, algo maior, assim, quando eu penso no lance da maconha. E penso, tipo, velho, a parada dá pra fazer shampoo, batom, camiseta, tênis. E fazer um universo de coisas e gerar emprego e imposto e, sabe, tipo, uma série de coisas. E a qualidade disso. Quantas vezes eu com os meus brothers, assim, a galera, tipo, velho, esse daqui... Eu que não fumo, tem umas que só o cheiro eu falo, você é louco, irmão. É ruim demais isso daí. Eu não fumo, mas só o parâmetro de você estar com seus amigos que fumam coisas que você vê, o lance o natural, a planta e tudo mais. E você fala, caramba, mas eu que não fumo vou ter que abrir esse debate, essa conversa? E a galera, eu acho que falta, tipo, sabe, Falar a galera... sobre. Aí quando eu vejo o filho do Bob Marley, ele pega lá acho que era uma penitenciária desativada, compra esse prédio, tá ligado? E lá começa a plantar, e aí fazer uma música Medication falando sobre isso e tudo mais, sei o que, mostrar esses depoimentos e tudo mais, eu falo, porra, que legal, tá Ele ligado? tá à frente. Aqui no Brasa, não que não tenha, eu não lembro, sabe, de alguém que, tipo, pegou por esse caminho, sabe, por esse viés, assim, de, tipo, pensar nisso. Sabe, de tipo, dessas mães, desses jovens, quantas pessoas que precisam de um tratamento com isso e tal. Eu mesmo, assim, tem algumas pessoas que eu falo, puta, tô precisando de um óleo e tudo mais. Você fala, puta, eu tenho um fulano, um brother que... Você vê ali você no meio de um crime que você fala, velho, sério? E eu acho uma puta hipocrisia, assim, no país que a gente vive, eu nunca vi uma matéria no jornal, tá ligado? Falando sobre um pai de família que chegou muito louco de maconha e bateu na mãe, bateu no filho e tudo mais, entendeu? Só que com relação às bebidas alcoólicas, a gente vê isso daí o tempo inteiro. E vende na padaria. Vende no mercado. Vende no posto de gasolina. A maior parte das pessoas que entram no posto de gasolina vão de carro. E vende bebida alcoólica lá dentro. Sim. Então, tipo, essa falta de coerência. Sabe? Tem muita coisa assim que eu acho que falta a gente... falar sobre os pontos mais fundamentais. Na verdade, eu acho que a maior briga que vai existir para a legalização da maconha é que o dinheiro vai deixar de ir para quem está indo hoje. E esse é o grande problema, entende? Quem está ganhando esse dinheiro hoje não quer abrir mão dele. E aí vai ser uma briga foda. Porque, na verdade, assim, a gente imagina o mocinho e o bandido, né?
o bandido que tá lá no morro fazendo o tráfico e o mocinho que é quem tá... Mas na verdade não é, Não, né? tá doido. E a gente sabe que tem muita gente daqui que deveria estar lutando contra isso aqui, que tá ganhando com isso aqui. A gente sabe, né? O Tropa de Elite 2 tá aí pra mostrar pra nós. Mas o que eu quero dizer é assim, essa pessoa que tá aqui, que tá ganhando dinheiro com isso, ela não quer deixar de ganhar dinheiro com isso. A partir do momento que isso for legalizado e esse imposto sair daqui, porque daí ele não vem mais pra cá, né? A partir do momento que ele é imposto, ele entra direto pra cá. Então ele não vai mais passar por essa mão aqui. E essa pessoa que vai deixar de ganhar. Então acho que essa briga aí, ela já não é nem mais sociedade em si, sabe? Sim, também. Porque eu acho que, por exemplo, eu também não fumo. E assim como você, eu entendo e convivo com um monte de gente que fuma e tá tudo certo. E no meio da comédia, no podcast, enfim. E tá tudo certo. Eu acho que já não é mais uma questão de sociedade, sabe? Eu acho que de maneira... Ainda tem o preconceito. Mas eu acho que de maneira geral, as pessoas estão cada vez mais entendendo. Eu acho que a briga, na verdade, é de cachorro grande com cachorro grande, sabe? Eu acho que tem essa parte, mas eu juro que eu fico na dúvida, só de porcentagem, sabe? De até onde é isso e até onde também é um lance de... Cara, eu não queria entrar tanto nesse contexto não, porque é roubadinha, né, Guilherme? É roubadinha, mas assim... Analisando Essa cadeia hereditária. 2021, a galera pedindo por ditadura, tá ligado? Esse pensamento, assim, que na minha visão, assim, é retrógrado e tudo mais, até onde não tem esse conservadorismo que, tipo, ainda acredita... Porque, assim, ó, por exemplo, minha mãe, eu lembro que teve uma época que minha mãe falava, tinha um puta preconceito com maconha, você é louco. Tipo assim, maconha pra minha mãe era a mesma coisa que o crack, tá ligado? Tipo É a porta de entrada. Não é a porta de entrada, é tipo o crack. O bichão tá na Cracolândia, agora tá fumando maconha. É tipo isso, tá ligado? Tá no estágio final. E aí, eu tive que ir trabalhando algumas desconstruções com a minha mãe, pra ela ir sacando. Só que eu tive a oportunidade de ter informação, ter paciência e ter essa oportunidade de conversar isso diariamente com a minha mãe pra que hoje minha mãe entendesse melhor isso. Mas assim, na época da minha mãe, normalmente, a galera que ia presa tinha tatuagem. E essa pessoa normalmente fumava um baseadinho. Então, ela não, É uma coisa só, né? ela não tinha referência de tipo assim, aquele moço lá da televisão, o apresentador que eu gosto tanto, fuma. E ele fez faculdade, ele estudou, e ele é bonitinho, ele vai com a mãe dele na missa no domingo, ele paga as contas, sabe? Tipo, ela não tinha essas referências, a referência que ela tinha era desse cara que, tipo, foi preso. Delinquente fracassado. Por acaso, também fumava maconha, por acaso, também tomava uma cachaça, por acaso, tinha uma tatuagem que fez com chinelo, então, era isso. Então, faltava essas referências, assim, sabe? De gente trabalhadora, de gente bem-sucedida, né? E ainda hoje eu vejo que, tipo assim, muito não é falado disso. Você vê, tipo assim, por exemplo, quando a gente vai falar disso, ou nesses meios de comunicação alternativos, ou de repente numa grande emissora, num especial. Hoje vamos falar sobre maconha. E aí tem todo um lance para se falar daquilo, mas você não vê o apresentador falar se ele fuma. Qual que é a opinião dele sobre aquilo? E aí, você fuma? Não fuma? Como que é? Pá, dia a dia, não sei. Sabe, não tem isso. Então, as pessoas ainda estão nessa bolha. A gente está em 2021, que nem a gente que está aqui convivendo com pessoas e tudo mais, que fala, pô, fulano ali é correria demais, aprendo demais, ele tem uma mente criativa, produtiva, ele é isso e aquilo, tudo. Aí a gente tem parâmetro para falar assim, não, cara. De repente, eu não fumo, mas vejo que para essa pessoa não atrapalha, tá ligado? Esse autoconhecimento e tudo mais. Então, a gente sabe que isso não é o mal da humanidade. Mas eu acho que na sociedade, nos grandes meios de comunicação, isso ainda não é falado. Sim, É um ainda não tabu do caramba. Então ainda né? tem um conservadorismo, acho que muito grande isso. Eu sinto que os representantes, de maneira geral, eu tô falando por todos, assim, tem um pouco de receio de tomar lados hoje. Fica todo mundo meio sem dizer. É isso que você falou, sabe? O que você pensa sobre isso não sei muito bem, Sem sabe? se posicionar, assim. Porque Quanto choca a Glória Maria lá naquela matéria lá? Sabe? Tipo, todo mundo tem medo de... Mas se eu falar isso, eu perco esse filé da população. E se eu falar isso, eu perco esse filé. Então, eu não falo nem isso, e fico com todo mundo achando que eu penso igual eles. Esse lado vai achar que eu penso assim, esse lado vai achar que eu penso assim, e todo mundo vota em mim. Né? E que polarizou muito, né? Em muitas coisas na nossa vida, assim, você vê essa polarização de, tipo assim, se você gosta da caixa de bombom amarelo da Garoto...
Como assim você comprou a Azul de especialidades da Nestlé? Você tem que ficar numa caixa, né? Opa, e aí, você é dessas então? Pá. E não, peraí, mano, tem bombons que eu gosto dessa daqui da Azul, tem bombons que eu gosto dessa daqui da amarela. E tem bombons da que eu gosto que eu não como. E tem uns lá Né? da Cacau Show lá, tem o da Companhia, sabe? Tipo, nem tudo tá só aqui. Às vezes até mesmo eu vejo, por exemplo, que a gente, se é de esquerda ou de direita. Então, tipo assim, a partir do momento que você falou que é uma coisa, você não pode Sim. nenhuma outra ideia lá do outro. Não. Exatamente. Então, tipo assim, todo mundo da direita é burro pra caramba porque você é da esquerda. Todo mundo é burrão. Aí todo mundo da esquerda é burrão porque você é da... Tipo assim, é ignorância demais, tá ligado? É. Eu acho que a gente tá num Extremismo, né? momento que a gente, pô, peraí, calma aí, vamos conversar, vamos equilibrar algumas Sim. coisas aqui. Não faz? Porque assim, é muito louco. Que nem eu tenho um brother que ele é do mundo imobiliário e tudo mais, não sei o que, e a gente tinha banda junto. Cara, eu sou artista independente a vida inteira na periferia e tudo mais, não sei o quê. Não tem como eu, analisando assim, desde a minha época de escola e os governos que passaram por aí, não conseguir perceber quais tiveram mais sensibilidade com a cultura, que é a minha área. Eu não posso falar da economia, que eu não manjo de economia, não estudei isso daí. Então eu falo dos que beneficiaram a minha área, que automaticamente não é a dele. Ele está pensando em alguns impostos, em alguns juros e algumas coisas para a pessoa comprar a casa dela e financiar há tanto tempo que eu nem sei quais são esses juros, esses dados. Então ele analisa por outro lado. Só que se ele pelo menos vota em alguém que contempla isso, que beneficia ele, faz sentido. Votou certo, pelo menos. Votou coerente, pelo menos. Esse certo é coerente dentro do que ele acredita. Só que o triste é quando eu vejo o prego votando no martelo. É quando eu vejo o meu irmãozinho ali, assim, ó, pretão, de favela, de quebrada e tudo mais, votando num cara que não atende nada do que beneficia ele. Pelo contrário, que é um vacilo dele aqui, ele vai piorar a situação dele. Porque ele comprou esse discurso de uma emissora, porque ele comprou esse discurso do professor. Às vezes um moleque sai lá da periferia, conseguiu um ProUni e tudo mais, tá fazendo uma faculdade lá não sei aonde, aí ele comprou o discurso do professor da faculdade dele, que tem toda uma realidade diferente da dele. Ah, não, mas meu professor falou isso daí, mano, pode crer. E ele manja. Então, essa é a boa. Aí você fala, mano, tá viajando, irmão.